Olá, você, aluno da Mediação Tecnológica, seja bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. Nós falamos nas aulas anteriores sobre reações que envolvem hidrocarbonetos, né? Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre reações que envolvem funções oxigenadas, ou seja, funções que apresentam o oxigênio. Então, aqui a gente vai falar daquelas funções que a gente aprendeu a nomenclatura, lembra? Lá no início da unidade 1, a gente falou de álcools, falou de aldeído, cetonas, éter, ácidos carboxílicos. São todas as funções que a gente falou de nomenclatura e identificação. Hoje nós vamos começar a falar sobre as reações para obter nas quais elas participam. Por isso que eu falei para vocês, viu? É muito importante aprender o desenvolvimento da disciplina desde as primeiras aulas, porque a gente não vai deixar de trabalhar, pelo menos durante a nossa química orgânica aqui, as matérias, os conteúdos, os objetos de estudos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, vamos lá para a gente falar sobre as reações com funções oxigenadas. Estamos na nossa aula de número 26. Na aula de hoje nós vamos falar sobre obtenção de álcools e reações que envolvem a participação desses álcools, tá? Habilidade: compreender e identificar as principais reações orgânicas. Para a gente começar a falar sobre essas reações, é muito importante a gente relembrar quem são os álcools, como que a gente identifica a função álcool. Então, nós temos que eles são compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila, que é o grupo OH, ligado a um átomo de carbono saturado, ou seja, um átomo de carbono que realiza ligações do tipo simples, tá? Quando a gente tem esse carbono fazendo ligação dupla, aí nós temos um enol, tá? Então, por enquanto, como nós estamos falando de álcools, lembre-se, quando tiver carbono saturado ligado ao grupo hidroxila, nós temos uma função álcool. E aí nós temos métodos de obtenção de álcools. Um dos métodos muito conhecido e muito antigo é a fermentação. A fermentação para obtenção de álcools, pessoal, é utilizado já há muitos anos, Ela não é uma técnica nova e tampouco ela foi montada por equipamentos tecnológicos. Não, a fermentação antigamente ela era feita basicamente de um modo natural. Se a gente for ver a obtenção e a fabricação dos vinhos, ela muito envolve essa situação da fermentação, aonde a gente vai estar trabalhando com açúcares, que no final vão estar dando origem ao álcool. Então a gente vai ver aqui um pouquinho de como que ocorre essa fermentação. Vamos lá? A fermentação alcoólica, ela é um processo biológico, no qual os açúcares como glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono como resíduo metabólico. Então, aqui nesse exemplo que está representando uma reação de fermentação, nós temos o açúcar, que é a glicose. Essa glicose aqui, pessoal, ela vai fermentar pela ação de leveduras, tá? De micro-organismo, que no caso aqui a gente chama de zimase, tá? Zimase. Quando esses micro-organismos promovem a fermentação desse açúcar, nós vamos ter como produto final o dióxido de carbono, né? 2 mols de dióxido de carbono, nesse caso aqui, CO2, mais o álcool, que é o etanol.
Esse modo de produção, para obter o etanol, ele é muito utilizado a partir da cana-de-açúcar, viu? O etanol ele é produzido, principalmente aqui no Brasil, né? A partir dessa reação de fermentação da cana-de-açúcar, que é uma substância digamos assim, ela é muito fácil, já que a cana-de-açúcar ela tem uma produção anual e fica mais fácil da gente obter esse combustível, que é o álcool. Diferente dos combustíveis fósseis, que nós temos um custo um pouco maior e a produção, por exemplo, para a gente produzir petróleo é impossível, basicamente, né? Porque ele requer muito tempo, elevadas temperaturas e elevada pressão. Já a cana-de-açúcar não, a gente vai lá, faz o plantio anual e a partir da fermentação dessa cana, a gente consegue a obtenção do álcool. Então, esse aqui é o exemplo que nós temos de reação de fermentação. Professora, eu posso fermentar qualquer coisa? Não. Nesse caso aqui, é uma ação biológica em cima dos açúcares, tanto que os nossos exemplos são a glicose, a frutose e a sacarose. Se você for querer fazer a fermentação de outras substâncias, você pode obter produtos bem diferentes e até um pouco desagradáveis, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Hidratação de alcenos. Nós vimos em uma das nossas aulas de reações de hidrocarbonetos, nós vimos que os alcenos eles sofrem hidratação. Lembram? Como tem a presença da ligação dupla, nessa situação nós temos a adição, ou seja, a molécula de água ela vai ser introduzida na nossa cadeia, só que a hidroxila separada do hidrogênio. Teremos a ruptura da ligação dupla e a formação de um álcool. Tranquilo? Então a gente vai ver agora como que ocorre essa reação novamente, porque a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Então o que nós vamos ter? Nesse exemplo aqui nós temos o eteno, que é um alceno de ligação dupla, né? Que apresenta 2 átomos de carbono. Ele vai reagir com a água em meio ácido. Esse H em cima da seta está representando que o ambiente onde essa reação está ocorrendo, ele é um ambiente ácido. O que nós vamos ter? Nós sabemos que a água ela é representada pela molécula H2O. Então, nós temos hidrogênio, hidrogênio e o oxigênio. Quando ocorrer essa reação, nós vamos ter a ruptura de uma dessas ligações e cada elétron do seu carboninho aqui, ó, volta para o seu local de origem, o que vai permitir que o hidrogênio se ligue a esse átomo de carbono e o OH, que nós chamamos de hidroxila, vai se ligar ao outro carbono da ligação dupla. Sempre vai ocorrer o ataque aos carbonos que estão participando da ligação dupla. E aí, nós vamos ter como produto final o etanol. Por que o etanol? O carbono que recebeu o hidrogênio, ele vai virar H3C ou CH3. E o outro carbono aqui, o que recebeu a hidroxila, tá aqui, ó, CH2OH. Se a gente pegar essa estrutura e fazer o desenho dela aqui embaixo, ficaria assim, ó, CH, não são 3 hidrogênios? Então, você faz 3 hidrogênios, ó. Ligado a quem? Ligado ao CH2, ó, CHH, que está ligado à hidroxila, OH. Esse carbono aqui, ele é um carbono saturado, ó, ligado a uma hidroxila, o que caracteriza a função álcool. Por isso que quando a gente faz a hidratação do eteno, né, faz a adição da água à minha molécula do eteno, nós temos a obtenção do álcool, que nesse caso aqui é um álcool primário, é o etanol. E somente quando parte-se o eteno, obtém-se o álcool primário.
todos os outros alcenos, quando a gente faz a hidratação, a gente obtém um álcool secundário. E aí, meu querido aluno da mediação, pergunto para você, e eu queria estar aí na sala para fazer contigo essa pergunta. O que é um álcool secundário? Aí você olha para o colega, não lembro dessa aula, faz tanto tempo. Já fiz essa prova, achei que não ia precisar mais desse conteúdo, né? Álcool secundário é aquele álcool onde a hidroxila está ligada a um carbono secundário. O que puxa uma outra questão. O que é um carbono secundário? Aí você fala, poxa, professora, está só dificultando. O carbono secundário é o carbono que está ligado a dois átomos de carbonos. Então, o eteno, ele sempre vai gerar um álcool primário. Isso porque, se a gente for observar a estrutura aqui do eteno, olha só, o que nós temos? Ele está ligado a esse carbono lá ali, ó, da ponta, tá vendo? CH2, que está ligado somente a esse carbono aqui, o CH3, ou seja, ele é um carbono primário. Por isso, o etanol é um álcool primário também. Nos outros alcenos, quando a gente for fazer a reação de hidratação, adição de água, nós vamos ter a formação de álcools secundários, porque a hidroxila vai estar ligada a um carbono que vai estar no meio da cadeia. Tranquilo? Então vamos para frente, que atrás vem gente. Redução de aldeídos e cetonas. Aqui nesta situação, nós vamos ter a redução de aldeídos e eles vão formar sempre álcools primários. Observe, viu? A redução dos aldeídos formam álcool primário. Isso por quê? Porque o local onde vai ocorrer a reação só vai permitir como produto final um álcool do tipo primário. Olha só esse aldeído aqui, ó. Nós temos o etanol, aldeído que apresenta dois átomos de carbono. O que caracteriza a função aldeído é isso aqui, ó. Carbonila e hidrogênio aqui embaixo. Aqui nós temos o grupo que nós chamamos de grupo orgânico, que é o R, né? Então, essa é a função dos ácidos carboxílicos. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, nós vamos ter uma reação onde vai ocorrer a adição de hidrogênio. Nós temos aqui os catalisadores, né? Gás, hidrogênio e níquel sólido. E aí, professora, como que vai ocorrer essa adição? Aonde que o hidrogênio vai se ligar? A esse carbono aqui. Vai ocorrer o ataque nesse carbono e o rompimento de uma das ligações dupla que tem carbono-oxigênio. Quando essa ligação é rompida, lembre-se, toda ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Então, eu tenho um elétron do carbono sendo compartilhado com o elétron do oxigênio. Quando a ligação é rompida, o elétron volta para cada um para o seu átomo de origem. O elétron do oxigênio volta para ele, o elétron do carbono volta para o carbono. E aí o que vai acontecer? Vai vir aqui, ó, hidrogênio ligado a hidrogênio, ó, 2H, aonde um hidrogênio vai vir e ligar-se ao carbono, porque tem um elétron lá disponível, e o outro hidrogênio, pessoal, vai se ligar aqui, ó, ao átomo de oxigênio, que também tem um elétron disponível. E eles precisam seguir a regrinha de octeto, eles precisam ter as suas valências, digamos assim, completas. Qual vai ser o produto final? Com essa ligação aqui, ó, foi desfeita, o oxigênio passa a ter uma ligação simples com o carbono. Aqui, ó. E o carbono passou a ter uma ligação a mais, ele passou a ter uma ligação com o átomo de hidrogênio, que está substituindo essa ligação que foi rompida com o oxigênio. Então, tá aqui, ó, o hidrogênio. E o outro hidrogênio? Ele se ligou ao oxigênio formando uma hidroxila. E aí, se a gente for olhar com calma,
nós temos novamente aqui a representação do etanol. Professora, eu não consigo visualizar o etanol. Para mim está diferente do outro exemplo, ó, o etanol aqui, né? Ó. Mas por quê? Porque aqui a gente está mostrando todas as ligações desse carbono. Mas vamos simplificar? Vai ficar H3, C. Esse carbono aqui, quantos átomos de hidrogênio estão ligados a ele? 1, 2. CH2. Quem mais está ligado a ele? A hidroxila. OH. Esse daqui é o nosso etanol. Ele não é igual ao que a gente viu no exemplo anterior? Esse daqui, ó. Igual não é porque eu não desenho igual, né? Mas é a mesma fórmula estrutural. Então, quando a gente tem a redução de aldeídos, nós sempre vamos formar álcools primários. Aí você pode perguntar, e com toda razão, sempre vai formar o etanol, professora? Não vai formar outro álcool, não? Não, ó, presta atenção aqui. Formou etanol porque o nosso aldeído, que foi reduzido, que é esse aldeído aqui, ele só tinha 2 átomos de carbono. E aí acabou formando o etanol. Mas se ele tivesse mais átomos de carbono ligado aqui, ó, continuado para cá, aqui seriam 2, né? Aqui, digamos, 3 átomos de carbono, exemplo. Aí o nosso produto seria o propanol. Se ele tivesse 4, butanol. Mas sempre vai ser um álcool primário porque essa hidroxila aqui sempre vai estar ligada ao carbono da ponta, que é o carbono que fazia parte do grupo funcional aldeído. Tranquilo? Então lembra aí, não é que sempre vá formar o etanol nesse caso da redução dos aldeídos. Lá no eteno, que é o exemplo anterior, aqui na hidratação do eteno, sim, o eteno sempre vai formar o etanol, porque ele tem 2 carbonos. O etanal também sempre vai formar o etanal, porque ele tem 2 átomos de carbono. Mas se aqui a gente tivesse, por exemplo, o propanal, aí eu ia formar o propanol, o álcool com 3 átomos de carbono. Tranquilo? Então, lembrando, sempre vai formar álcool primário, mas não quer dizer que sempre vai formar o etanol. Vai depender da quantidade de carbonos que você tem na cadeia do aldeído. Então, continuando, a gente tem aqui um outro exemplo, olha só. Nesse aldeído aqui, nós temos uma cadeia com 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. E ele é o nosso propanal. Mesmo esquema, viu, pessoal? Por quê? Não vai mudar a redução. Porque a nossa reação vai ocorrer aqui, ó, no grupo funcional. A quantidade de carbono que tem aqui para trás vai mudar o nome, né? Butanal vai virar o butanol, pentanal vai virar pentanol, mas a reação vai ocorrer sempre aqui no nosso primeiro carbono, aonde tem a dupla ligação com o oxigênio. Aí o mesmo esqueminha. Vai ter o ataque do hidrogênio ao carbono, a ruptura de uma das ligações duplas, permitindo elétron livre para o carbono e elétron livre para o oxigênio, e o hidrogênio vai se ligar ao átomo de oxigênio. Então, nós vamos ter hidrogênio adicionado ao carbono e hidrogênio adicionado ao oxigênio, o que nesse caso aqui formou o propanol, que é um álcool primário, porque esse carbono onde a hidroxila se ligou é um carbono que está ligado a só outro átomo de carbono que esse aqui. Então, ele é um carbono primário que faz do meu álcool um álcool primário. Tranquilo? E as cetonas? Já aqui, pessoal, na redução das cetonas, o nosso produto sempre será um álcool
secundário. Por quê? Primeiro, para ser uma acetona, o meu grupo funcional é uma carbonila. E essa carbonila tem que estar entre outros átomos de carbono. Então, como a nossa reação de adição ela vai ocorrer sempre na dupla carbono-oxigênio, e esse carbono por si só já vai estar entre dois outros carbonos, então significa que ele é um carbono secundário. Quando a gente tiver a redução dessa acetona, eu vou ter um álcool secundário. Então, como é que vai ocorrer? Mesmo esquema. Se você estiver prestando atenção desde o início, você vai observar que o ataque sempre vai ocorrer promovendo a ruptura de uma das ligações duplas, né? A devolução dos elétrons aos seus átomos de origem, para permitir que o hidrogênio se ligue ao carbono e ao oxigênio. Então, vamos lá. Rompeu a ligação. Elétron voltou. Então, ficou um elétron disponível aqui no oxigênio e ficou o elétron disponível aqui no carbono. Vou fazer uma bolinha. Aí, aqui é onde a gente tem 2 mols de H, que é o hidrogênio, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui disponível. Um vai vir e vai ligar-se aqui ao carbono, que tem um elétron disponível também, e o outro vai vir e vai se ligar ao átomo de oxigênio, que tem um outro elétron lá também disponível. Todas as duas ligações que vai ocorrer, carbono e hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, são ligações covalentes também. Eles vão compartilhar esses elétrons. O hidrogênio compartilha o elétron que ele tem e o carbono, o elétron que está lá disponível. O oxigênio compartilha o elétron que ele tem e o hidrogênio, o seu elétron também. O que aconteceu? Quando essa ligação se rompeu, o meu hidrogênio veio para cá, formando o OH, e o outro hidrogênio que foi para o carbono está aqui, ó, ligou-se a esse carbono. E aí formou o que nós chamamos de propan 2-ol. Por que propan 2-ol, pessoal? Porque, ó, 1, 2, 3. A minha hidroxila está ligada no carbono de número 2. Esse carbono aqui, por sua vez, ele é um carbono secundário, que faz ligação com 2 átomos de carbono diferentes. Então, álcool secundário. Qual o nome desse álcool? Propan 2-ol. Nesse caso aqui, sempre você tem que numerar o álcool para mostrar aonde está a hidroxila. Porque as cetonas, pessoal, elas formam cadeias longas também. E a ligação dupla com o oxigênio, o grupo funcional cetona, nem sempre ele vai estar na extremidade. Então, você tem que identificar aonde a hidroxila está para dizer qual o nome do álcool que foi formado. Tranquilo? Aí você pensa, professora, mas e se tivesse, digamos, uma acetona com 5 carbonos? Aí, dependendo de onde a ligação carbono-oxigênio esteja, você tem que identificar onde vai estar a hidroxila. Ó. Vamos fazer aqui, ó, CH3, CH2. Aí, vamos botar a hidroxila aqui, ó. Hidroxila não, grupo funcional cetona. CH2, CH3. Ó, eu tenho 5 átomos de carbono, é uma cetona, que no caso é a pentanona. Até botar o nome aqui, ó. Pentanona. Se a gente for fazer a reação dela mais os 2 hidrogênios, o que vai acontecer? Essa reação, ela vai ocorrer aqui, ó, na quebra da ligação dupla carbono-oxigênio. Um átomo de hidrogênio vai se ligar ao carbono e o outro, ó, vai se ligar ao átomo de oxigênio. Vai formar uma nova substância, que no caso é um álcool. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui em cima mesmo, tá, gente? Vou tirar isso aqui. E aí, qual vai ser o produto? O carbono ganhou um hidrogênio, ó. Vai ficar CH. E o oxigênio ganhou um hidrogênio também, ó.
Esse vai ser o produto. Quando a gente for dar o nome desse produto, você vai numerar, começando pela extremidade mais próxima, que nesse caso tanto faz, porque ele está bem no meio. Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai manter o prefixo para 5, que é pente. Ligações simples. Aí vem an, aí tracinho. Aonde está o meu grupo funcional? Álcool, minha hidroxila. Está no carbono 3. Aí eu coloco 3, tracinho, a terminação de álcool. Ol. Pentan 3, ol, que é um álcool secundário também, formado a partir da pentanona. Você sabia? O ácido etanóico, que é conhecido como ácido acético do vinagre, ele pode ser obtido pela oxidação de álcools presentes no vinho? Pessoal, o ácido acético, ele é considerado uma contaminação dos vinhos, digamos assim. Quando o vinho ele tem muito ácido acético, ele é considerado muito ácido, né? Então, quanto menor a quantidade de ácido acético, mais puro o vinho é. E aí ele é obtido a partir dessa oxidação que é presente lá nos álcools da formação dos vinhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse detalhe, mas para você ver como essas funções e essas reações elas ocorrem e fazem parte do dia a dia da gente e de muitas outras pessoas, né? Então vamos lá para a gente ver um pouquinho sobre essa parte aqui, onde nós vamos falar de reações de álcool. Nós vamos começar pela oxidação. Lembrando, ó, oxidação que é o que ocorre no álcool do vinho e acaba formando um ácido acético, né? Que é, no caso, um ácido carboxílico, né? Ácido etanóico. Oxidação dos álcools ocorre de acordo com a posição da hidroxila na cadeia carbônica. Vários agentes oxidantes podem ser empregados nessas reações, como o permanganato de potássio, o trióxido de cromo e o dicromato de potássio. Em processos fermentativos, álcools são oxidados pela ação de micro-organismo. Então, a oxidação, ela ocorre, no caso assim, ela pode ser naturalmente, pode ocorrer a oxidação, mas também existem a ação de agentes que são feitos em laboratórios para ocorrer isso. O vinho pode ser convertido em vinagre quando em contato com o oxigênio presente no ar. Vocês já viram aquele ditado? Ditado não, mas que muitas pessoas falam que o vinho ele tem que ser bem vedado com um tampão específico, né, que é a rolha, que ele tem que ficar no local escuro, na horizontal e tudo mais. Pois é, porque o vinho ele se contamina muito fácil, reagindo com o oxigênio, e aí, em vez de você ter aquele vinho doce e saboroso, você acaba tendo um vinho um pouco azedo por causa da formação de ácido acético, né? E aí ele acaba sendo convertido em vinagre. Olha como ocorre. Aqui a gente tem o etanol, que é um álcool primário presente nos vinhos. E aí, à medida que nós temos a oxidação, ou seja, a reação dele com o oxigênio, nós temos a eliminação de água. Por quê? Esse oxigênio aqui, ele vai reagir com esse hidrogênio do grupo funcional álcool e juntamente com esse hidrogênio aqui, aonde o meu grupo funcional está ligado, tá? Ao meu carbono que o grupo funcional está ligado. Quando o oxigênio interage com esses dois hidrogênios, nós temos a formação de uma molécula de água. Então, esses hidrogênios eles são retirados da molécula. O que acontece? O carbono tem que fazer 4 ligações. Perdeu o hidrogênio. Automaticamente, a molécula vai compensar essa perca formando uma ligação dupla com o átomo de oxigênio.
Aí você pensa, professora, mas foi 2 hidrogênios que foi perdido. Calma. O hidrogênio do carbono que foi perdido foi só um, do carbono. E o outro é do oxigênio. Então, o oxigênio fica com o elétron disponível e o carbono também. E aí, o que eles fazem? Compensam essa necessidade formando uma ligação dupla entre eles. Quando a gente tem o surgimento dessa ligação dupla, nós temos a formação de um aldeído, tá? Nesse caso aqui do exemplo é o etanol, porque nós temos 2 átomos de carbono. Se a gente continuar na oxidação desse álcool primário, ou seja, a oxidação total dele, o aldeído vai reagir novamente com o oxigênio, onde esse oxigênio ele vai fazer o que? Ele vai se ligar ao hidrogênio. Quando ele se liga ao hidrogênio, ele deixa de ser um aldeído e passa a formar um ácido carboxílico, que é o ácido acético, conhecido como ácido etanóico, tá? O ácido acético ele é muito falado como vinagre. Então, nesse caso aqui, a oxidação total do álcool, que está presente no vinho, produziu o ácido acético. Álcools primários oxidam parcialmente. Eles vão originando o aldeído, aqui ó, oxidação parcial. Em uma oxidação total, ele produz o ácido carboxílico. Nesse caso aqui, a gente fez uma oxidação total do nosso álcool primário. Olha outro exemplo aqui. Nós temos o álcool, né? E aí ele está interagindo, formando quem? Formando o etanol, o aldeído, e formando aqui um ácido acético, que é o etanóico. E a oxidação dos secundários? A gente viu a oxidação de um álcool primário. Formou aldeído e depois formou o ácido carboxílico. Quando a gente faz a oxidação de um álcool secundário, ou seja, onde a hidroxila está ligada a um carbono secundário, nós temos a formação de uma cetona, tá? De uma cetona. Por quê? Porque aqui, olha só o que acontece. A gente vai ter o oxigênio roubando o hidrogênio, certo? Ele vai roubar o hidrogênio que está no carbono e o hidrogênio que está no oxigênio. Mesmo esqueminha. Quando isso ocorre, o carbono fica com uma ligação a menos e o oxigênio também. Então, eles vão compensar essa falta de elétrons ali. Eles precisam ter a quantidade de elétrons da sua valência fechada e aí eles vão fazer o quê? Vão fazer uma ligação um com o outro. E aí eles dão origem a uma ligação dupla. Quando a gente tem ligação dupla do carbono com o oxigênio entre 2 átomos de carbono, nós temos uma cetona, que nesse caso é a propanona. Só forma cetona, pessoal, se a oxidação for em um álcool secundário. Eu tenho que estar com a minha hidroxila aqui ligada a um carbono que esteja entre átomos de carbono, tá? Se essa nossa hidroxila está lá na ponta de uma extremidade ou de outra da minha cadeia, é um álcool primário. Aí o álcool primário, ele, quando tiver uma oxidação parcial, ele forma um aldeído, e uma oxidação total, ele forma um ácido carboxílico. Então, a gente viu o álcool primário, a reação do álcool secundário, formando a propanona, e o álcool terciário. Gente, normalmente o álcool terciário ele não sofre oxidação. Não vai ter reação de oxidação. Isso porque aqui no nosso carbono não tem hidrogênio disponível para ser roubado pelo oxigênio. Então ele não vai sofrer uma reação de oxidação no nosso álcool terciário apenas, viu? Terciário porque esse nosso carbono aqui do centro ele está ligado a 1, 2,
3 outros átomos de carbono, por isso que ele é terciário. Então, aqui um resumão, né? Oxidação dos álcools. Quando a gente faz a oxidação do álcool primário, ou seja, ele vai reagir ali com o oxigênio. Na parcial, nós vamos ter a formação de um aldeído, né? Aldeído, aqui. E na oxidação total, nós vamos ter a formação de ácido carboxílico. Qual o ácido carboxílico aqui, a diferença? Tem o OH ligado aqui ao oxigênio. Então, aldeído, ácido carboxílico. Parcial, oxidação total. Já nos álcools secundários, nós temos a formação da cetona. E os álcools terciários, a gente viu que eles não sofrem reação de oxidação. E essas reações de oxidação, pessoal, é muito bacana, é muito importante a gente estudar. São utilizadas hoje em dia nos testes de bafômetro, tá? Quando uma pessoa está alcoolizada, ela vai soprar lá um bafômetro que ele é descartável e ali vai ocorrer a oxidação do cromo, aonde ele vai sair do laranja para o tom verde, né? Aqui no cilindro lá do bafômetro. Por quê? Porque ele vai sofrer a oxidação, o álcool que está presente ali, quando você respira, você sopra no bafômetro, vai o álcool que está no teu organismo ali. Então, ele vai ser parcialmente oxidado e vai formar um aldeído. E essa oxidação, ela é visível pela mudança da coloração do cromo presente no bafômetro. Lembrando, ó, só para frisar, que uma das maneiras de você metabolizar o álcool, de você expelir ele do seu organismo, é através da respiração. Então, o álcool ele vai passar pelo teu pulmão. E aí, quando você sopra lá no bafômetro, se tiver bebido, meu amor, vai ocorrer a reação de oxidação, que também a gente viu lá no segundo ano. E aí, essa reação, quando o cromo ele é oxidado, vai promover a formação de aldeído e vai mudar a cor lá do cilindrozinho do bafômetro, indicando que você consumiu álcool. Então, fique ligado, viu, gente? Não vai inventar de beber, não dá nada não, porque dá sim, é um produto muito sensível. Pequena quantidade de álcool que você tiver tomado, ele vai acusar. Tranquilo? Então, só para a gente fechar a nossa aula, vamos continuar lá, que a gente ainda tem mais umas coisinhas para a gente ver, que é a desidratação, né? Que é quando a gente tem a eliminação de água de um álcool e ela pode produzir quem? Um alceno e um éter, né? Isso vai depender das condições da reação. Nos álcools terciários, nós temos uma desidratação que ocorre de maneira rápida. Nos secundários, seria um modo intermediário e nos álcools primários ocorre uma desidratação lenta. Então, vamos olhar aqui, ó. Nós temos dois tipos de desidratação. A intramolecular, que é quando ela ocorre em uma molécula de álcool, ou seja, aquela molécula do álcool sozinha vai perder água. Então, a hidroxila do álcool ela vai interagir com o hidrogênio do próprio álcool e vai eliminar a água. E aí, o que vai acontecer? Esse carbono e esse daqui, eles vão ficar necessitando de ligação. E para suprir essa necessidade, vai ocorrer o surgimento de uma insaturação, que é uma ligação dupla. E aí surge um alceno, e aqui a gente tem a água que foi liberada. Então, toda vez que tiver desidratação de uma molécula de álcool, ou seja, desidratação intramolecular dentro dessa molécula, nós temos a formação de um alceno. Outro exemplo aqui, né, formando o propeno, a molécula de álcool, ela mesma desidrata pela interação da hidroxila com um hidrogênio da própria molécula de álcool e forma um alceno. Já a desidratação intermolecular, entre moléculas, não tem quando vocês vão por interclasse? São jogos entre as classes, não é isso? Então, são classes diferentes interagindo. Então, aqui,
A desidratação intermolecular é quando você tiver duas moléculas de álcool e aí o hidrogênio da hidroxila de um vai reagir com a hidroxila do outro álcool. E eles vão se unir, as duas moléculas vão se unir e vão formar um éter. A desidratação de 1 mol de álcool gera um alceno e de 2 mols de álcool gera um éter. Por quê? Porque eu preciso ter 2 álcools para formar um éter. E aí, a gente encerra essa parte do conteúdo, voltando já já com a nossa revisão.